Olá, meus amados! Como é que vocês estão? Chegamos agora a mais um dos nossos podcasts, aqueles podcasts curtinhos sobre algum tema de mentalidade que eu sei que vocês amam. E hoje a gente vai falar sobre autossabotagem, que eu tenho certeza que está presente na sua vida, porque, na verdade, ela está presente na vida de todos nós. Então, todos nós nos sabotamos. A questão é conseguir identificar quando isso está muito presente na nossa vida, quando essa sabotagem está passando do ponto. E você se conhecer tanto e conseguir dominar tanto o seu poder de pensar que você é capaz de controlar melhor essa sabotagem. E aí, aqui nesse nosso áudio, nesse nosso podcast, eu vou trazer para vocês quatro sabotadores bem comuns. Se você é um Journey, você já conhece todos os outros sabotadores que eu ensino ali para vocês dentro do The Journey. Aqui nesse áudio eu vou trazer para vocês 4 sabotadores e vou pedir para você ir identificando com qual desses sabotadores você se identifica, qual deles está mais presente na sua vida. E o primeiro sabotador é o sabotador inquieto. É aquela pessoa que está sempre fazendo alguma coisa nova, sempre pulando de galho em galho nas estratégias, nos projetos, nos cursos, nos mentores. É aquela pessoa que é animada no início, mas logo depois ela desanima e aí ela pula para algo novo novamente. É aquela pessoa que um dia quer ser produtor, no outro dia quer ser afiliado, depois quer fazer PLR, depois testar a estratégia de dropshipping e assim ela vai, pulando de galho em galho, de estratégia em estratégia, de curso em curso e etc. Eu sempre costumo dar o exemplo do afiliado que pula de galho em galho. Eu tenho certeza que se você é um afiliado, você conhece algum afiliado assim, ou você é o próprio afiliado que está sempre em uma estratégia nova. E sempre migrando com excelentes justificativas. Então, um dia você está na estratégia de vídeo review e aí vem alguém e te diz que vídeo review não funciona mais, que você precisa pular para o Google, porque no Google você investe um dinheiro e fica bem posicionado ali na rede de pesquisa e, consequentemente, vende mais. E aí você vai para o Google Ads. E depois alguém te diz que Bing Ads é muito melhor do que o Google, porque no Bing Ads tem menos concorrência e você pula para o Bing Ads. E assim você vai pulando de galho em galho. A gente tem também o sabotador hipervigilante, que é aquela pessoa que está sempre ansiosa, sempre enxergando o perigo de tudo, que acha que sempre vai dar tudo errado, que está sempre enxergando as tragédias que podem acontecer. E exatamente por imaginar o pior, o que acontece? Ela acaba vivenciando o pior. Quem é que não conhece alguém assim, não é mesmo? E a gente tem também o hiperrealizador, ou workaholic. Então, aquela pessoa que está sempre se esforçando demais, sempre trabalhando demais, que acha que para ganhar mais tem que se esforçar mais. Muitas vezes, isso é algo muito inconsciente. Então, às vezes, você só acha que está trabalhando porque precisa trabalhar, mas, na verdade, é porque você não se sente merecedor do dinheiro que ganha. Ou você quer suprir esse seu baixo merecimento trabalhando mais. Essa é aquela pessoa que esquece que cuidar dela mesma é sim cuidar do faturamento dela também. E aí o que acontece? Essa pessoa workaholic acaba se esgotando e, na verdade, muitas vezes nem tem o faturamento que gostaria de ter. E aí, por fim, para a gente fechar esses 4 sabotadores, eu espero que você tenha conseguido já identificar qual deles você tem. Eu não poderia deixar de falar do procrastinador. Então, é aquela pessoa que sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue executar. Aquela pessoa que fica completamente travada. E independente da forma como você se sabota, se você identificou 1, 2, de repente todos esses sabotadores que eu falei, ou se você é um Journey, se lembrou de algum outro sabotador que você percebe que possui, independente da forma como você se sabota, essa sabotagem te apresenta como uma resistência, né? Algo como uma força contrária que te impede de agir ou te impede de agir corretamente. Então, muitas vezes você sabe que não precisa trabalhar tanto assim, mas você não consegue descansar. Ou todas as vezes que você está descansando, você se sente mal por estar descansando. Ou você sabe que não deveria ficar pulando de estratégia em estratégia, mas quando você percebe, você já pulou
para uma nova estratégia. Ou seja, essa sabotagem muitas vezes te impede de agir da forma como você deveria agir. E por ser um termo que a gente associou a algo negativo, a gente acha que a sabotagem está contra nós. Só que, na verdade, a sua sabotagem não está contra você. Ela existe para te proteger. Exatamente isso que você acabou de escutar. A sua sabotagem, a sua autoimagem, todo o seu mecanismo automático quer que você sobreviva, não que você prospere. Não que você seja imensamente feliz. E para você sobreviver, você tem que manter tudo aquilo que é conhecido, tudo aquilo que é seguro. Então, não importa se hoje para você está ruim viver na escassez. É seguro, é conhecido, você sabe como é estar aí na escassez. Então, puxando para o meu exemplo, eu sabia como era viver com menos R$500 na minha conta. Eu não sabia como era ser independente financeiramente dos meus pais. Então, eu tinha um medo inconsciente. E aí, o meu mecanismo automático fazia com que eu me sabotasse para que eu permanecesse naquela zona segura. Inconscientemente, eu tinha medo de prosperar. Eu tinha medo de me afastar das pessoas que eu amava e das pessoas que me amavam. E essa é a verdade. Todos nós temos medo de deixar a nossa versão atual morrer. Então, sim, é lindo falar que você precisa se transformar em uma nova pessoa. Mas será que você não carrega um medinho inconsciente de se tornar uma nova pessoa e ter que deixar para trás quem você ama? E recentemente eu tive essa percepção sobre a minha vida em relação a isso. Então, de certa forma, eu estou vivendo exatamente isso neste momento. Se você não sabe, eu me mudei recentemente para Florianópolis, em janeiro desse ano, e decidi me estabelecer por aqui, por um tempo. E desde que eu vim para cá, eu sentia que eu estava agarrada com Brasília. Então, eu morei durante 10 anos, quase 10 anos, em Brasília. Sou completamente apaixonada por Brasília. E desde que eu me mudei aqui para Floripa, eu ficava me lembrando muito, sabe? De Brasília, saudade dos meus amigos, saudade dos ambientes que eu ia lá. Muita saudade de Brasília. Inclusive, cheguei a viajar para Brasília recentemente. Foi em março que eu fui para Brasília. E quando eu estava em Brasília, eu me dei conta que, na verdade, eu não estava apegada com a cidade em si. Brasília é legal, mas nem é tão legal assim. Eu estava apegada com a minha versão de Brasília. E eu me dei conta que para eu alcançar o próximo nível, então para eu chegar nos múltiplos milhões, na mansão de milhões que eu desejo morar aqui em Jurerê Internacional, eu preciso me tornar uma nova pessoa, o que significa que eu preciso deixar essa versão de Brasília morrer. Eu preciso deixar essa versão antiga de Isabela Fan para trás. Assim como eu tive que deixar uma Isabela para trás, a Isabela dos menos R$500, para me tornar a Isabela dos 6 dígitos. Então, a Isabela dos menos R$500 tinha determinadas pessoas em sua vida, ia para determinados ambientes, tinha determinados comportamentos, tinha um relacionamento, e eu tive que deixar algumas dessas questões para trás. Eu tive que mudar certos comportamentos, tive que deixar ambientes para trás, eu tive que terminar o meu relacionamento, que eu já sabia que não fazia mais sentido para mim, eu tive que deixar amizades para trás, e quando eu tomei coragem de fazer tudo isso, foi quando a minha vida fluiu. E fluiu de uma forma muito mais rápida do que eu poderia imaginar. E agora é o mesmo. E é o mesmo com você. Se você quer ir para um próximo nível, você precisa deixar pessoas, comportamentos, ambientes para trás. Você precisa encerrar determinados ciclos. Você precisa deixar a sua versão atual morrer. E muitas vezes você se sabota exatamente porque você tem medo de deixar essa sua versão para trás. Por quê? Isso pode significar encerrar ciclos. E muitas vezes você acha que deixando essa sua versão atual para trás, você vai deixar quem ama para trás. A gente tem uma necessidade básica de nos sentirmos amados. Então, o que acontece? Você pensa de uma forma inconsciente, tá? E se eu prosperar, como é que vai ficar os meus amigos? Você tem medo de prosperar e perder seus amigos. E perder o apoio do seu marido, que hoje te ajuda tanto financeiramente. De repente tem medo de perder a ajuda financeira que seus pais te dão e que faz com que você se sinta amado.
Então, muitos sabotam a vida dos sonhos porque inconscientemente sabem que a versão atual vai morrer e vai levar com ela hábitos, relacionamentos, coisas, projetos, pessoas. E assim você tem medo de deixar de ser amado. Você tem medo de se afastar de quem você ama. Mas esses ciclos precisam ser encerrados. A gente precisa deixar a nossa versão de hoje para trás e ativar a consciência que existe uma nova versão sua, muito melhor, muito mais lapidada do que a sua versão atual. E quando você permite que ela aflore, você vai encontrar novas pessoas, você vai ser atraído para novas amizades, você vai ser atraído para novos ambientes. Eu confesso para vocês que eu tinha um receio muito grande. Naquela época da Isabela, dos menos R$500, eu pensava, meu Deus, mas eu vou me afastar dessas pessoas que eu sabia que eu precisava me afastar. Então, muitas vezes você já sabe de quem você precisa se afastar. Mas eu ficava com medo. Eu pensava, meu Deus, mas quem serão meus novos amigos? Eu vou ficar sozinha neste mundo. E olha só quantas pessoas eu conheci. Quantas pessoas eu me aproximei do digital. Quantos novos ambientes surgiram para mim. Quantas novas oportunidades. Quantas novas amizades. E o mesmo vai acontecer com você. Mas para isso você precisa tomar essa coragem de encerrar os ciclos que você já sabe. Porque muitas vezes a gente já sabe. As amizades que a gente precisa deixar para trás. Os ambientes e etc. Então não tenha medo de deixar essa sua versão atual morrer. Deixa de lado esse seu medo e saiba que, no fim das contas, quem importa vai te encontrar do outro lado. Ok? Se você tá com medo de deixar para trás as pessoas que você ama, saiba que, se eles importam, eles estarão sim do outro lado. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para vocês e a gente se vê no próximo podcast. Beijos!